Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de topologias, diagramas e mapas de rede com Grafana e com o Flowchart. Nessa aula, nós vamos aprender a corrigir um bug na animação da linha. Então, se vocês forem analisar, né, e se vocês tentaram aí, de repente, adicionar uma animação de linha, talvez vocês tenham chegado aqui nesse problema, quando você adiciona uma animação de linha e não ocorre a animação. A linha fica sem animação. Por que isso? Porque na versão mais nova do Grafana, né, e do Flowchart tem um bug no CSS que impede, né, que ocorra aqui a animação desse fluxo. É um GIF, na verdade, então tem que animar o fluxo e o fluxo não anima. E além disso, além de não animar o fluxo, você não consegue editar a velocidade da animação. Então, por exemplo, esse fluxo aqui que vocês estão vendo, você pode manipular a velocidade dele. E também não é possível nessa versão. Então, é um bug que os desenvolvedores já se manifestaram, né, na comunidade, já falaram lá na comunidade que a próxima versão do Flowchart vai vir com todas essas correções e muitas outras correções, né, que a gente espera. Então, eu vou mostrar para vocês como, né, vocês vão conseguir aí manipular de forma que você consiga burlar esse bug, você consiga fazer funcionar. Lógico, não vai funcionar da forma que a gente quer mesmo, que a gente espera, com todas as funcionalidades, mas com certeza vai ajudar muita gente. E como que a gente vai corrigir isso, tá? É muito simples, eu vou fechar aqui. Então, o primeiro passo aqui é vocês adicionarem a animação. Então, vocês vão adicionar a animação e vai ocorrer esse erro aqui, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui a animação primeiramente. Vou editar aqui, né, o meu painel. Então, aqui em Rules, eu vou abrir aqui uma regra. Aí lá embaixo, lá no final aqui, no menu de animação... Opa, deixa eu fechar aqui esse cara, isso. No menu de animação aqui embaixo, pronto. No menu de animação, vocês vão ver aqui que eu adicionei uma regra numa linha específica, que é essa linha aqui de baixo, tá vendo? Animei ela ali, ó. E coloquei aqui o item aqui de animação da linha, ó. Que ele anima a linha com a frequência aqui em milissegundos. Eu adicionei aqui a frequência, só que não funciona. Como que eu faço para poder burlar isso, para fazer funcionar, tá? E lembrando, nas versões mais novas vai vir essa correção, tá? Eu vou abrir aqui o meu Grafana, o meu Linux, tá? E em seguida, vocês vão ver aí na comunidade, na aula, nas anotações da aula, um arquivo CSS, que é o arquivo que vocês vão editar. Eu já vou deixar aí no esquema para vocês. Então, vocês vão acessar esse diretório absoluto que eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Isso, ó, /var, /lib, Grafana, plugins, Grafana Flowcharting, dist, libs, dry.io, mxgraph, css e css common.css aqui, ó, common.css. Esse arquivo aqui que nós vamos editar. Nós vamos adicionar esse parâmetro aqui, ó, este parâmetro CSS, tá? Muito legal. E o mais interessante deste parâmetro CSS é que você vai conseguir controlar a velocidade do fluxo neste temporizador aqui, ó. Então, eu tô falando aqui que eu quero que a velocidade do fluxo passe a 0,3 segundos, tá? Se você quiser mais rápido, você pode ir diminuindo aqui o valor, por exemplo, 0,03 segundos. Você vai fazer o fluxo ir muito mais rápido, tá? Eu vou deixar primeiro aqui 0,3 assim, tá? E vou copiar aqui o nano, né, e o caminho absoluto para poder eu editar esse arquivo. Então, copia ele, ó, copia. Vai lá no seu Linux, cola e dá um Enter. Aí você vai abrir, né? Use o editor da sua preferência, no meu caso é o Nano, e você vai abrir esse arquivo CSS. O que você vai fazer aqui? Você vai caminhar lá para o final do arquivo, ó, vai descendo lá até o final. Tem várias estruturas aqui. Você pode estudar, se você é programador, né? Você pode estudar aqui o arquivo CSS, você pode criar as suas manipulações, tá? É só seguir algumas regras que eu vou mostrar para vocês. Então, beleza. Cheguei no final aqui. Vou pegar a estrutura do CSS aqui, ó. Vou copiar ela, tá? E vou simplesmente colar no final aqui. E pronto. Vou salvar o arquivo, tá? E não irei restartar o Grafana. Já vou explicar o motivo, tá? Então, beleza. Salvei o arquivo CSS. Vou abrir aqui o meu navegador e vou simplesmente atualizar a página. O CSS automaticamente é carregado, né, no momento ali que você realiza a abertura da página via browser. Então, beleza, deixa eu fechar esse cara. E outro detalhe importante, ó, já começou aqui o fluxo, ó. Já começou o fluxo. Vou maximizar um pouco a tela para vocês verem. Assim.
Voltou, isso, começou o fluxo. Outro detalhe importante que vocês precisam se atentar. Seguinte, tem um outro bug ainda nessa versão, né? Em que se você não atualizar as informações da página, o fluxo para de seguir aqui o, o caminho dele. Então, se você realizar vários caminhos aqui dentro da sua topologia com várias conexões e você colocar o fluxo da linha, o fluxo da RAW, né, você não vai conseguir obter esse resultado se você não aplicar a atualização da página automática. Então, essa atualização aqui da página, ela precisa ser aplicada também, é um bug também dessa versão que vai ser, né, já foi lá identificado na comunidade, vai ser atualizado na próxima versão, tá? Então, coloque aqui os seus dashboards sempre para poder atualizar de forma automática. Isso é uma coisa padrão, né? Já é de praxe isso, então mesmo que não fosse esse bug, né, geralmente todo mundo faz isso. E faça alteração lá no arquivo CSS para poder você ter aqui a questão do fluxo de linha. Vamos supor aqui, por exemplo, galera, vamos supor aqui que você quer deixar esse fluxo mais rápido. Como que eu faria isso? Abre aqui o seu Grafana Server, vai lá no CSS novamente, localiza ele, vai lá para o final, onde você adicionou essa nova estrutura. Então vem aqui em Animation, tá vendo aqui, ó, nessa estrutura aqui do CSS, e coloca aqui, por exemplo, 0.03, assim, ó. Diminui mais aqui os milissegundos. Salva o arquivo e sem atualizar o Grafana, volta lá no seu navegador, deixa eu salvar aqui, né, para poder ficar grande assim, e atualiza o seu navegador aqui, atualiza a página. Tá? O que vai acontecer? Vai passar os 5 segundos aqui e olha a velocidade agora que ficou o seu fluxo. Muito, muito rápido, tá vendo? Então você consegue trabalhar a velocidade do fluxo também ali no CSS, tá? E essa correção vai vir na próxima versão, não se preocupe. Eu vou acessar aqui de novo, eu não gosto assim tão rápido. Eu vou colocar aqui 0.3, assim. Tá ótimo para mim. Vou salvar, não vou restartar, eu vou simplesmente atualizar a página. Tá? Vamos ver o que acontece. Aguarde os 5 segundos aqui e começou aqui o fluxo novamente, numa velocidade que era o meu objetivo. Tá? Agora eu vou explicar para vocês por que não restartar o Grafana. Eu vou chegar aqui agora, eu vou dar um restart no Grafana. Fiz alteração lá no arquivo CSS do plugin e vou dar um restart aqui agora na aplicação no Grafana. Então eu vou realizar o comando /etc init.d. Eu poderia restartar via sysctl também, sem problema nenhum, tá? Grafana, restart. Restartei o Grafana aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou vir aqui na minha página do meu dashboard e vou atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar um erro do plugin. Olha, o plugin agora aqui não pode ser mais encontrado. Por que esse erro aconteceu? Se você for vir aqui em configuração, plugins, tá? E se você for procurar aqui o plugin do Flowchart, você vai ver que está com um erro aqui, está desabilitado. Clica nele e você vai ver aqui que está com um erro aqui informando que o Grafana, desde as versões, se eu não me engano, a versão 6, ele sempre checa a assinatura do plugin. Então, um plugin assinado é um plugin que tem toda a estrutura dele, né, totalmente assinada. Se você altera uma estrutura desse plugin, você está ferindo a assinatura dele. Então, o Grafana entende isso como uma violação e desativa esse plugin. Mas como assim, Rafael? Sim, você acabou de alterar o arquivo CSS do plugin do Grafana. O Grafana entendeu que esse arquivo foi alterado, né, que sofreu uma manipulação, por isso ele perdeu a validade da sua assinatura. Então, se você precisa reinstartar o Grafana por qualquer motivo, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, né, no Grafana, vai acessar lá seu arquivo de CSS, vai lá na estrutura que você adicionou e literalmente você vai excluir. Arranca essa estrutura fora, salva o arquivo e restarta o Grafana novamente. Pronto. Quando você voltar lá no Grafana, atualiza a página aqui, você vai ver, ó, que já não aparece aqui o erro do plugin. Volta aqui em Configuration, Plugins. Vou lá direto no meu dashboard para poder ver o que acontece. Vê que voltou, né? Voltou aqui o plugin voltou a funcionar, porém a linha parou de funcionar aqui de novo. Então você vai acessar lá o CSS novamente, vai acessar o CSS, vai lá no final da linha do arquivo de CSS aqui, responsável por manter a estrutura de CSS desse plugin, vai copiar essa estrutura, vai colar aqui no final, tá? E vai salvar e sair. E não vai restartar o Grafana.
Então, voltando aqui no Grafana, atualiza a página. Simplesmente isso, atualiza a página. Vamos esperar a página atualizar, vai demorar 5 segundos aqui para atualizar a página e a linha aqui voltou a funcionar normalmente, tá bom, gente? Então fica a dica para vocês, né? E novamente, na próxima versão, na versão estável, né, do plugin Flowchart, vai vir com todas essas correções, tá bom? Então, eu espero que essa aula aqui sirva para poder ajudar vocês a trabalhar aqui com essa animação das linhas, que é super bacana e eu gosto muito de trabalhar, tá bom, gente? Então, forte abraço e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até breve. Valeu!